Olá, galera. Segue aí o segundo vídeo sobre Roma Antiga. Lembrando que no primeiro vídeo a gente tratou de aspectos culturais, geográficos, históricos, formaram Roma Antiga e alguns legados culturais e científicos. Além disso, a gente tratou da primeira fase da história política de Roma Antiga, que foi a monarquia. Vai tratar da segunda fase, que é o período de república no contexto romano. Vamos lá. Lembre-se que a república ela foi instalada depois de um golpe iniciado e um golpe encabeçado pelo Senado, que começou a ver como insignificante a existência da figura real. Esse quadro em específico vai tratar de três tópicos importantes de domínio político no período da República Romana. Os cônsules, entre os magistrados, o mais importante. Qual era a função deles? Primeiro, eles eram eleitos pela Assembleia, eles representavam o poder político. Então, assim, tiraram o rei e colocaram o cônsul. Só que, diferente do rei, que era vitalício, o cônsul tem um mandato de 1 ano. Tadinho, né? O Senado fez o golpe, mas não quer sair como o vilão da história. Então, qual seria a função dos cônsules? Eles tinham o poder de convocar comícios e assembleias populares para determinar algum tipo de discussão política que era necessária a participação das camadas populares. Além disso, eles eram encarregados de eleger os magistrados abaixo deles. Então, tem uma estrutura de magistrados, ou seja, de servidores públicos, dos quais eles seriam os responsáveis de eleger. Lembrando, conforme a estrutura social que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, os serviços públicos, eles eram essencialmente realizados por patrícios. Quem eram os patrícios? A elite. Assim como acontecia nas outras civilizações do mundo antigo, a elite romana participava muito ativamente da vida política. A assembleia ela vai ser mista, né? Ela vai ser composta tanto pela elite romana, que eram os patrícios, quanto pelos plebeus, que é a camada popular. Lembra lá? Cidadão honesto, elite, cidadão humilde, plebeu. Então, qual é a função deles? Primeiro, eles serão os responsáveis pela eleição dos cônsules. Só é cônsul quem é patrício, sob o mandato de 1 ano. Eles também serão responsáveis pela votação de leis e, atenção, a declaração de guerra e de paz. Lembre-se, a primeira fase da história política romana se concentra na botinha. No contexto da República Romana, a gente está falando de um contexto que vai iniciar o processo de expansão territorial militar de Roma sobre outros domínios, sobre outras regiões. A função de declarar guerra e paz se torna cotidiana na vida política dessa civilização. O Senado, composto por patrícios, óbvio, assim como na monarquia, no período da monarquia, a gente vai ter um conselho de 300 velhos da elite patrícia, que seriam responsáveis, primeiro, a elaboração das leis de Roma, passarão pela aprovação ou não da Assembleia, eles são responsáveis pelo controle das finanças, ou seja, do dinheiro, pela administração dos territórios romanos e pela política externa, ou seja, é o Senado que vai controlar as terras que Roma pode vir a conquistar através do processo de expansão territorial. O Senado cria as leis, o Senado controla a economia, controla as terras, controla o processo de expansão territorial. Então, gente, é aí que emana o poder do período da República Romana. As outras categorias dos poderes políticos têm a sua importância, mas o coração da República Romana é o Senado, beleza? Aqui, como eu falei para vocês, os principais magistrados, ou seja, os serviços públicos, né? Você aí que sonha em passar em um concurso público, olha aqui alguns deles, datados da antiguidade. O mais importante é o cônsul,
Além das funções citadas no slide anterior, eles são responsáveis pelo comando do exército em tempo de guerra e eles são os únicos que podem presidir o Senado e os comícios, até porque a sua função é de convocar os comícios populares. Abaixo dos cônsules, a gente tem os pretores, que eram responsáveis pela justiça. Alguém tem que pensar o âmbito jurídico da sociedade romana. Então, eles que farão essa função. Abaixo deles, a gente tem os edes. Quem são os edes? Eles faziam a parte de controle da infraestrutura, digamos assim. Tomavam nota do abastecimento da cidade, da segurança, da pavimentação das ruas, isso é infraestrutura, e das organizações dos jogos públicos, porque os jogos públicos faziam parte da rotina do mundo romano. Então, os edes tinham uma função muito importante que hoje a gente pode ver em vários setores do serviço público na sociedade contemporânea. Abaixo deles, a gente tem os questores, que cuidavam do tesouro público. Atenção, quem controla as finanças é o Senado, mas alguém tem que cuidar do tesouro público, e vão ser os questores. E, por último, tem os censores. O que os censores fazem? O que o censo do IBGE faz hoje. Eles fazem a contagem da população. Além disso, eles prezam pela conduta do cidadão, além de supervisionar as despesas públicas. Muito bem, como eu falei para vocês, a primeira fase da história de Roma se concentra na botinha. Eles estão formando a civilização romana para depois pensar em expansão territorial. A gente vai começar o processo de expansão territorial quando o Senado toma o poder e começa o período de república no território romano. E aí eles começam a expandir horizontes, principalmente nas regiões litorâneas banhadas pelo mar Mediterrâneo. Só que o que acontece? Antes de Roma já existia uma civilização que detinha praticamente o controle do comércio marítimo no mar Mediterrâneo, bem como o controle colonial de algumas ilhotas das quais Roma tinha interesse. Eu estou falando de Cartago. Cartago é uma cidade do norte do continente africano que era uma antiga colônia dos fenícios. Os fenícios também eram conhecidos como povo púnico, por isso que as guerras entre Cartago e Roma ficaram conhecidas como guerras púnicas, referência aos fenícios que foram responsáveis pela fundição da cidade de Cartago. Então, Cartago era um grande império de talassocracia e de colonização de ilhotas, das quais Roma tinha total interesse. Então, o que vai acontecer? Roma vai dar o pontapé inicial, porque ela quer disputar a hegemonia dessa região com os Cartagos. E aí a gente vai ter o primeiro contexto da Guerra Púnica. Qual é o objetivo de Roma? Conquistar as ilhotas ao redor da sua península, essas regiões aqui, ó, que eram, a princípio, o primeiro objetivo de Roma, até porque eles precisavam fazer um ensaio bélico para investigar onde eles deveriam melhorar para obter maior fortalecimento do seu exército. Então, a primeira guerra é disputando as regiões de ilhota ao redor da Península Itálica. Obviamente, Cartago tinha um poder marítimo bélico melhor do que Roma, e Roma começou a guerra perdendo. Depois que capturou um navio Cartago e viu a tecnologia usada para o seu desenvolvimento, ele adaptou essa tecnologia e desenvolveu navios mais potentes e conseguiu derrotar os navios de Cartago e dominar as regiões ilhotas ao redor da sua região natal. Isso é importante porque, como eu venho dizendo para vocês, no mundo antigo, se você não tiver um poder bélico bom, forte, você é dominado. O que os romanos fizeram é o que outras civilizações antes de Roma fizeram. Eu estou perdendo
porque eu não tenho poder bélico, então eu vou literalmente me apropriar desse poder bélico, dessa civilização, para que eu me fortaleça belicamente e consiga subjugá-lo. Então, Roma aprendeu isso muito rapidamente. Aprendeu a tecnologia de guerra de Cartago e usou contra eles. Deu certo. Conquistaram as ilhotas, arrasaram. Parou por aí? Negativo. A Segunda Guerra Púnica vai acontecer quando um líder de Cartago, o Aníbal, olha só, ele invade o território romano com a ajuda dos gauleses. A região da Gália fica ao norte da região de Roma. Por essa região que Aníbal, com apoio dos gauleses, vai invadir a Península Itálica e vai literalmente mostrar para quem vem. Tanto é que, posteriormente, as grandes façanhas militares de Aníbal vai ser representado no Coliseu. Tamanho respeito que os romanos tinham por esse inimigo bélico muito importante. O que vai acontecer? Os romanos usam uma tática legal. Eles percebem que eles estão conseguindo invadir essa região através das montanhas. O que Roma vai fazer? Roma vai revidar, mas não vai atacar de frente as tropas de Aníbal. Pelo contrário, Roma vai mandar o esquadrão quase todo do poderio bélico romano para Cartago, que é onde é o coração, aonde é a terra natal de Aníbal. Quando Aníbal toma ciência de que sua terra natal está sendo invadida, ele se retira da Península Itálica e volta para sua região para protegê-la, porque ela está o quê? Sem nenhum tipo de proteção. E aí eles voltam para cá e aqui tem a batalha final, na qual Roma consegue subjugar Cartago e Cartago se torna uma província sob domínio romano. Então, todas as regiões que estavam sob domínio de Cartago vão passar a ser de domínio romano. A última cartada de Roma foi a Terceira Guerra Púnica. Cartago já era província. Só que Roma, olha só a fake news, olha o poder da fake news. Só que Roma começou a guerra alegando que Cartago não havia se submetido de forma legítima à vitória de Roma e estava tentando revidar. E aí o que acontece? As forças romanas destroem toda Cartago. E todos os sobreviventes de Cartago se tornam escravos de guerra. Então é aqui, minha gente, que começa o processo de ocupar território e tornar esses povos dominados como mão de obra escravizada, para atender à demanda de construções, de grandes construções que os romanos vão fazer ao longo de sua história. Tudo começa numa guerra entre Roma e Cartago. Então, foi assim que Roma conseguiu ter domínio do comércio marítimo, principalmente da região oeste, que era a região que estava sob domínio de Cartago. A partir de então, eles começam a fazer um processo de expansão territorial militar em outras regiões. Muito bem, como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, as diferenças sociais e políticas entre patrícios e plebeus vai se intensificar no período da República ao ponto da gente ter instabilidade política e a necessidade de concessões que a República tinha que fazer aos plebeus. Lembrando, patrícia, elite romana, detetores de grandes terras. Os plebeus eram ou pequenos proprietários de terra, ou eram artesãos, ou eram comerciantes. O que vai acontecer? Os plebeus compõem boa parte do exército romano. Então, o alistamento não era facultativo, por favor, né? Era obrigatório. Você que tem idade militar, e você tem que ir para o exército. E lembrando, durante o período da República, a gente tem a expansão territorial militar. Então, por anos a fio consecutivos, os plebeus vão estar longe da sua região natal, longe das suas terras, da sua cidade, e
da sua moradia. Muitos deles vão morrer em batalha e depois, sei lá, de 10, 5 anos de conquistas militares, eles voltam e não encontram mais as suas terras, porque a sua família endividada vendeu sua terra. Então, quando ele volta, ele está sem onde viver, ou tem aonde viver ainda, porém a sua família se endividou de tal forma que boa parte dos familiares estão na condição de escravo por dívida. Então, percebam as tensões. Além disso, existia um impedimento social de que plebeus não poderiam casar com patrícios. Lembre-se, nenhum patrício, nenhuma elite quer dividir sua terra com quem é pobre. Eles querem manter o status e o poderio da terra entre eles. Proibiam o casamento entre classes sociais diferentes. Como a realidade plebeia era distinta, muito distinta dos patrícios, porque os plebeus que já passaram da idade militar não poderiam exercer cargos públicos de importância, como os magistrados, que eram funções destinadas a patrícios, eles começam a protestar, a pedir que a Assembleia, a parte da Assembleia que representava os plebeus, que eles tinham essa representação na Assembleia, construísse reformas sociais e políticas para atender às demandas dele. Caso contrário, não iam para o exército. E aí, meu filho, você mexeu onde não devia. Porque se o exército se compõe, na sua maioria, dos plebeus, se o plebeu não vai para a campanha de dominação de novas terras, como é que o Senado, que é o administrador do território e das finanças, vai ficar? Então, diante desse impasse, o Senado sozinho não consegue conquistar novas terras, ele precisa do exército, do qual a maioria é composta pelos plebeus, a Assembleia e o Senado têm que fazer algumas concessões. Primeira reivindicação dos plebeus, igualdade de direitos políticos. Os patrícios têm muito mais direitos políticos do que os plebeus. Outra reivindicação, o direito de serem magistrados. Lembre-se que os magistrados eram compostos por patrícios. Os plebeus querem ser magistrados, principalmente aquele plebeu que já saiu da idade de servir o exército e quer exercer uma função política de importância na sua região natal. Outra reivindicação, o direito de casamento entre plebeus e patrícios, que eles vão conseguir através dessa lei. Percebo que nem todas as reivindicações foram atendidas. Outro aspecto importante, o fim da escravidão por dívida. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Os plebeus iam para a guerra, voltavam, não tinham condições de sustentar sua família, se endividavam e, por conta dessa dívida, se tornavam escravos. Então, eles queriam o fim da escravidão por dívida para eles. Na ótica deles, era muito injusto eles se tornarem escravos porque estavam lutando pelo domínio territorial a serviço de Roma e chega em Roma endividado e se torna escravo. Não é justo para quem está dando a vida por Roma. E eles conseguem, enfim, o fim da escravidão por dívida. Outra vitória política dos plebeus, a luta da distribuição mais justa das terras públicas conquistadas. Quem é que controla os territórios conquistados? Senado. O que o Senado vai fazer? As terras conquistadas eles vão direcionar a elite. Lembre-se, quem é que compõe o Senado? Os patrícios. E os patrícios vão atender às demandas sociais da sua própria classe. Só que os plebeus são bestas. Alguns deles não tinham para onde voltar, não tinham terras. Então, eles queriam que a região onde eles conquistassem, eles conseguissem um território para viver. Então, percebam que o item C, D e E foram reivindicações que se tornaram depois direitos dos plebeus. Só que o item A, igualdade de direito político, nunca foi atendido. Eles nunca iam ter igualdade classista com os patrícios e os magistrados permaneceram sendo funções voltadas apenas para patrícios.
Essas reivindicações atendidas foram suficientes a amenizar a tensão entre patrícios e plebeus e intensificar o processo de expansão territorial em regiões ainda não ocupadas por Roma. Só que a paz em Roma, ela não foi eterna. A instabilidade, tanto interna e externa, foi a realidade da fase final do período republicano romano. Internamente, Roma enfrentava tanto conflitos sociais de origem plebeia, que foram amenizados depois de algumas reivindicações desses se tornarem direitos. Aí teve sim uma diminuição de revolta social de origem plebeia, mas, por outro lado, as revoltas sociais de origem escrava se intensificaram, principalmente se a gente pensar quanto mais território Roma conquistar, mais escravo vai estar sob seu domínio. E aí o que vai acontecer? Nem todo mundo vai aceitar a condição de escravo. Muitos deles, pelo fato de serem guerreiros, eles vão tramar revoltas sociais. O caso mais marcante, né, dentro desse período de instabilidade interna, é a revolta escrava liderada por Espartacus. Era um espartano. O que vai acontecer? Ele vai liderar uma revolta. A revolta vai ser tão famosa que vai ser encenada no Coliseu posteriormente. Por quê? O espartano vive para a guerra. Então, ele sabia táticas de guerra e ele ensinou isso para demais escravos, não só gregos, mas todos aqueles escravos que estavam na condição devido ao domínio romano na sua região e tentaram literalmente invadir Roma, conquistar Roma e se libertar. Obviamente que eles não conseguiram, mas devido às táticas de guerra usadas por Espartacus, ele ganhou o respeito dos generais romanos e, por conta da sua revolta, se intensificou tropas para impedir outras revoltas sociais por parte dos escravos. Por outro lado, a gente tem uma instabilidade externa, principalmente através das guerras de conquista, né? Você quer territórios novos, lembre-se, ter terra é ter poder, e o Senado quer, só que nem toda região é fácil de ser dominada. A região de Cartago demorou 3 guerras consecutivas para dominar a região. Haja dinheiro, haja recurso humano para se manter essas guerras de conquista. O território que deu mais trabalho para Roma dominar foi a região da Gália, e isso trouxe instabilidade para a República Romana. O que acontece? Os romanos gostam tudo muito bem escrito, principalmente no que se refere à lei. Havia uma lei romana que dizia o seguinte: em casos de instabilidade ou em caso de períodos de guerra, o Senado, atenção, o Senado poderia eleger um ditador para governar durante 6 meses, ou seja, a legislação romana permitiria a criação de uma ditadura para trazer a ordem novamente. Em vez de eleger um ditador, eles elegem 3, que ficaram conhecidos como triunvirato. Então, quais foram as pessoas escolhidas para esse primeiro triunvirato? Júlio César. Por que Júlio César? Grande general. E por ser um general de origem plebeia, ele conseguiu ascender no exército romano por mérito próprio. Júlio César era uma figura popular no exército. Por quê? O exército é composto, em sua maioria, por plebeus. Se os plebeus se revoltassem e não fizessem mais as guerras de conquista, o Senado estaria literalmente. Para evitar isso, eles usaram a figura que detinha o respeito do exército para compor o triunvirato. Júlio César está aí, ou, para os mais íntimos, JC. Ao lado de JC, a gente tem Pompeu, um general, sim, tradicional, de origem patrícia, que, depois de anos de serviço militar, exercia uma função de magistrado. Por último, Crasso, que era um ex-cônsul muito rico, portanto, patrício, que também tinha uma experiência militar. Tá aí
a composição do primeiro triunvirato. O que vai acontecer? Júlio César, ele fica responsável pela região da Gália, até porque o exército sob seu domínio está lá tentando uma vitória na região. Pompeu fica em Roma e Crasso vai para a região oriental, que também estava passando por um processo intenso de guerras de conquista. O que vai acontecer? Todo mundo já ouviu falar na expressão erro crasso. É uma expressão associada a Crasso, porque ele vai cometer um erro crasso em batalha e ele acaba sendo morto nessa batalha por conta desse erro. Por isso vem a expressão erro crasso. Se ele não tivesse cometido esse erro, talvez ele não teria morrido. O primeiro conflito bélico no qual ele participa, ele acaba morrendo. Então, Crasso deu adeus na composição do triunvirato. Ficou o poder entre Júlio César e Pompeu. O que vai acontecer? Um milagre. Um milagre. Júlio César consegue uma vitória sobre a Gália. Oh, glória! Depois de anos tentando, o exército, sob a liderança de Júlio César, enfim consegue dominar a região da Gália. E aí o que acontece? Júlio César volta para Roma vitorioso. Qual era a ideia dele? Genial. Ir marchando junto com esse exército até Roma para exercer a função de ditador conforme a legislação romana. Pompeu fica com medo. Se Júlio César entrar com todo o seu exército, com toda aquela popularidade que ele tem, e eu dizer não, não aceito a sua imposição, eu vou acabar morto. E aí o que Pompeu faz? A única coisa lógica e racional, ele vai fugir para a região do Egito. E lá ele fica até que assassinos a mando de Júlio César o encontram e acabam matando. E aí depois que Pompeu sai de cena, Júlio César se torna um ditador supremo de Roma. Porém, ele vai exercer a função não em 6 meses, conforme a legislação romana, mas de forma vitalícia. Só que o cara, velho, é esperto, ele vai atender algumas reformas populares. Pelo fato de atender às demandas populares, a elite patrícia não vê com bons olhos Júlio César. Primeiro, ele simplesmente negligencia as leis romanas e se autodeclara ditador vitalício. Segundo, faz reformas populares para atender os plebeus, o que enfraquece o poder político dos patrícios. E o que os patrícios vão fazer? Sob liderança novamente do Senado, eles acusam Júlio César de tentar substituir a República pelo Império. O Senado chama Júlio César para comparecer para uma audiência e dentro dessa audiência ele é assassinado. Todo mundo que tinha uma faquinha, gente, sério, o Senado era composto pelo quê? Por velhos. Imagina você, vários velhos metendo a faca em Júlio César. Foi isso que aconteceu. Júlio César acaba sendo morto dentro do Senado. E aí o que o Senado achou? Matando Júlio César acabava essa instabilidade política, porque eles já tinham conquistado a Gália, só faltava estabilidade na parte oriental. Eles não estavam mexendo com qualquer pessoa, eles estavam mexendo com Júlio César. Matar Júlio César não significa matar o seu legado. E aí que foi o tiro no pé do Senado. Quando o Senado matou Júlio César, o general de maior confiança de Júlio César, Marco Antônio, chegou rodando baiano, pegou o corpo de Júlio César, levou em praça pública em Roma e falou que o Senado o matou. E de fato foi isso. E que o Senado era o traidor não só do Júlio César, mas de Roma e do povo romano. E aí, mano, o caos generalizado. Quem fez parte do Senado e matou Júlio César, ó, estava capando o gato, estava fugindo, porque sabia que os soldados que eram leais a Júlio César iam atrás dele e meter a faca nele também. E eles vão fugir. Isso vai trazer uma estabilidade social política intensa, ao ponto que aqueles políticos que não se envolveram de forma direta com o assassinato de Júlio César veem que é necessário um segundo triunvirato.
O segundo triunvirato vai ter a participação de duas figuras que representam Júlio César, que representam o legado de Júlio César. Eu estou falando do sobrinho de César, que é Otávio. Ele vai ficar responsável pelo poder administrativo no coração de Roma. Marco Antônio, que era o general de confiança de Júlio César, que inflamou a população contra o Senado, que o assassinou, e Lepto, assim como Crasso, morre em batalha. Então, -1. O que vai acontecer? Vai ter uma tensão política e militar entre Otávio e Marco Antônio. Essa história todo mundo conhece. Lembra que eu falei, assim como a Grécia, a história de Roma, alguns aspectos da história de Roma, é muito encenada nos filmes. E uma das partes mais encenadas é o relacionamento que Cleópatra teve antes com Júlio César e depois com Marco Antônio. Ela e Marco Antônio fazem uma união política e militar, alegando que eles seriam os detetores das terras romanas e egípcias. O que vai acontecer? Roma teme uma dominação egípcia, porque os soldados leais de Marco Antônio eram aqueles mesmos soldados leais a Júlio César, porque eles eram leais a Marco Antônio e não a Otávio. Otávio ele não teve uma vivência militar tão forte como Marco Antônio teve com Júlio César. Então, a aproximação com o exército era uma realidade muito forte no caso de Marco Antônio. Só que Roma temia que essa união entre eles daria ao Egito um poder que poderia dominar Roma. E aí, para evitar isso, Otávio ele vai se unir à instituição política que matou seu tio, que é o Senado, e vai acusar Marco Antônio de traidor dos ideais romanos. Olha só que lindo. Marco Antônio, você esqueceu que tu é romano, tu deve obediência a Roma, agora tu vai pagar pela sua decisão. Por isso que Otávio consegue exército, porque o Senado, detetor de terras, ele consegue barganhar tropas que não eram leais a Júlio César, porque nem todo mundo estava sob controle de Júlio César, e vão marchando para o território egípcio para a batalha, vai demarcar a derrota de Marco Antônio. Como reação ao seu fracasso militar, Marco Antônio se une a Cleópatra no ato de suicídio. História de amor mais antiga que Romeu e Julieta, né? Porque Romeu e Julieta é um Ctrl-C, Ctrl-V, se a gente for ver do relacionamento amoroso entre Cleópatra e o Marco Antônio, que afinal de contas terminou em suicídio. Depois disso, o Egito fica sob controle total de Roma, se torna província, e uma província muito, muito rica de Roma, porque o território egípcio é fértil e vai abastecer Roma, uma matéria-prima importante para uma política que vai ser conhecida a política do pão e circo. Depois eu falo dela quando a gente for falar sobre o Império. Otávio é sobrinho de Júlio César. Ele se aliou ao Senado, mas o bicho é esperto. Ele escutava o tio dele. Seja sagaz, fique esperto. Tome cuidado com o Senado, diz o tio que foi assassinado no Senado, né? Mas enfim. O que Otávio faz? Depois que ele derrota o Marco Antônio, enfim, toma a decisão de tirar a própria vida, ele volta para Roma como um grande herói. Só que, em vez de manter a república como o Senado desejava, ele vai se declarar imperador. Ele vai ser audacioso, como foi o seu tio. O Senado estava amarrado. Por quê? O poder bélico estava dividido entre Marco Antônio e Otávio. Depois que Otávio ganha da guerra, ele consegue unir o exército sob a sua liderança como descendente direto, né? Não é tão direto, mas é a figura mais próxima de Júlio César. Então, o exército deve obediência a ele. Então, ele tem o poder bélico atrás dele. Ele chega no Senado e fala assim: ou vocês se submetem à minha decisão, meta a faca em vocês. O Senado perdeu o poder de arma, que estava na mão de Otávio. E lembre-se, ter poder bélico é ter controle da situação. Otávio, ele consegue, assim,
se tornar o primeiro imperador de Roma. É devido a ele que vai ter a formação do calendário romano, que é também um legado de Roma para nós. A partir de Augusto vai ter o nome incluído César. Então, o nome do tio dele, Júlio César, Júlio se torna um mês no calendário romano, depois o mundial. César vai se tornar um título dentro do nome do imperador. Então, seu nome é, sei lá, Nero Germano, vamos supor. Aí vai lá, Imperador Nero César Germano. Isso tudo para mostrar que ele era o legado do tio, que Roma estava aliada a ele e não ao Senado. E é por isso que o Senado reconhece a derrota, fica quietinho no seu canto e se inicia a última fase política na história de Roma, que é o Império. Beleza, gente? Esse aí foi um videozinho suave sobre o período de Roma, República. Assim como no outro vídeo, aprofunde os conteúdos abordados para estudar melhor esse conteúdo. Qualquer dúvida, grita e até o próximo vídeo, que será o último vídeo sobre a civilização romana. Beijos e até mais.